Hello guys, hello students, are you okay? I hope you begin protect yourself, protect the health and the family. Eu espero que você esteja protegendo a si próprio, a sua família, protegendo sua saúde, né? Extremely important, stay at home. E de extrema importância, né? Ficando em casa, certo? Bom, I will start explaining English classes, tá? Lesson. Então, nós vamos aqui dividir nossas atividades, tá? Espero que vocês estejam bem aí, cuidando de si, certo? Ficando em casa. E vamos organizar nossas atividades aqui, inicialmente em 3 aulas. Então, eu vou interromper as aulas para não ficar tão longa. Essas 3 aulas, elas vão dizer respeito às seguintes habilidades, principalmente, tá? Então, vou fazer aqui em inglês, mas vocês vão poder acompanhar em português aí, tá? Então, vamos lá. To do, use English language, tá? To expression, point of view, tá? In context of the communication. Então, nós vamos fazer primeiro o uso da língua inglesa, tá? Em contextos de comunicação. Identify basic information. Identificar informações básicas, né? No nosso material, que é o texto. To do musical language, nós vamos utilizar a linguagem musical. To reflect a theme, para refletir o tema, tá? Que vamos abordar aqui. E também veremos someone expression to start, one opinion, algumas expressões para iniciar uma opinião, né? Então, quando você vai expressar o seu ponto de vista sobre algo, como é que você utiliza inicialmente, certo? Então, essas são as habilidades. A duração média aí, 3 classes, tá? Uma duração de 3 a 4 aulas, tá? Pode ser um pouco mais, a gente tá falando aqui de uma média. Os recursos que nós estamos utilizando é o PowerPoint, internet e um editor de vídeo para a gente conseguir gravar esse material para vocês, tá bom? Presentation Focal 2. Então, nós vamos aqui focar o quê? Reading test, leitura de texto, comprehension it, that test is talking about. Então, dentro da leitura, faremos a compreensão dele, certo? Esse texto fala do quê? Qual é o tema, né? Qual é a ideia geral? Nós vamos aprender a identify keywords. Vamos identificar ideias, palavras-chave, certo? Some word, como nós dissemos lá no início, né? Express point of view. E vamos utilizar expressões em inglês para denotar, para dizer, né, o que você quer em termos de opinião. Aqui tem uma Portuguese Legend, aqui embaixo, que é o que está aqui em cima. Tudo bem? Muito bem. Então, esses são os objetivos, aí, os focos da nossa apresentação. Então, go, class 1. Então, a gente vai para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula é o quê? Nós temos aqui, né? The eyes and the book. Então, nós temos os olhos, né? E o livro. Então, o que isso está querendo dizer para a gente? Look at the test. Olha o texto, né? Então, quando a gente vai fazer um exercício que envolve uma reading, uma leitura, a gente tem que olhar de verdade para esse texto, né? True, olhar de verdade para esse texto. E aí, nesse olhar de verdade, você tem que o quê? Try identify word, expression, sentence similar em português. Então, você vai tentar identificar aí palavrinhas, expressões ou mesmo frases, né? Que são muito semelhantes ao nosso português. Tudo bem? Então, vamos lá, então, começar aqui a nossa aula 1. Bom, aqui nós temos o texto propriamente dito. Então, a gente, primeira coisa, olha para ele, né? A gente vai utilizar estratégias de leitura para
identificar essas basic informations, as informações essenciais desse texto. Então, nós vemos que tem um título, certo? Nós vimos que tem aqui um hiperlink, né? Que é da onde esse texto pode trazer mais informações. International Human Rights Law. A gente encontra aqui também reticências entre parênteses. Então, esse texto ele foi cortado, né? Ele foi resumido aqui porque ele era maior. Então, para deixar ele um pouco menor nessa primeira aula, a gente retirou alguns parágrafos, mas vocês podem obter o texto na íntegra através da fonte, né? Nós já falamos aí para quem já é ou quem já foi meu aluno, a importância de você citar o material, né? Important, que está de ponta cabeça. Né? Então, sempre é importante você citar a fonte, né? E preferencialmente dizer quando foi acessado esse material. Então, da onde eu tirei esse material, né? Where was taken from? De onde você tirou esse material? Então, tá aqui, certo? Então, a gente vai começar aqui a nossa leitura. Então, nós temos, né? What are human rights? Certo? Então, o title, que é o título, né? O que são direitos humanos, né? Então, título, e aí nós temos o first paragraph, o primeiro parágrafo. Human rights are. Eu farei a leitura com vocês, tá bom? Mas antes de ler ele inteiro, vamos ver as palavrinhas que a gente pode ser que conheça. Race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, human, work, opinion, torture, né? Obligation, governments, certo? Então, alguma internationality, certo? Algumas palavrinhas que aí são próximas à língua portuguesa. Então a gente viu human rights, é o quê? Direitos humanos. Muito bem. Então, aí nós vimos political, economic, cultural, civil. Então, algumas palavras próximas, né, que a gente conhece. Children, groups, né? Muito bem. Então, protect, aqui embaixo. Discrimination. Então, nesse primeiro momento, a gente vai identificando algumas palavrinhas, né? São próximas aí ao nosso idioma português. Então, vamos lá. First paragraph, primeiro parágrafo. Human rights are rights inherent to all human beings regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of the opinion and expression, the right to work and education, and many international human rights law. Então, nesse primeiro parágrafo, né? Então, os primeiros parágrafos de um texto, a gente vai fazer depois uma aula mais para frente sobre isso. Então, aqui a gente já tem algumas ideias elementares, né? Sobre o que esse texto diz, né? Talking about, né? O que ele fala. Então, a gente viu o quê? Então, vamos lá. Os direitos humanos são direitos inerentes. O que é inerentes? São direitos natos, né? Que nasce, né? Nasce com quem? Com todos os seres humanos, tá? Human beings, certo? Independente da raça, do sexo, aqui se referindo ao gênero, né? Feminino, entre homens e mulheres, a nacionalidade, a etnia, a língua, né? Questão do idioma. Então, independente desses fatores, são direitos que nascem com a pessoa humana, tá? Entre outros estados. Então, os direitos humanos incluem o quê? Eles incluem o direito à vida, to life,
e a liberdade, certo? Ser livre, slavery, né? Então aqui, ser livre da escravidão, né? E tortura, tá? Liberdade de opinião e expressão, certo? Direito ao trabalho, à educação, né? Public school, public education, por exemplo. This example, the human rights, é um exemplo de um direito humano, né? Então, aí nós temos e muitas outras leis de direitos humanos internacionais. International Human Rights Law. Então, os direitos humanos internacionais, tá? Eles estabelecem obrigações, obligation, tá? De quem? Obrigações dos governos, né? Para quê? Para atuar no sentido de garantir, né? De agir para promover e proteger, né, os direitos humanos fundamentais, né? Fundamentais de liberdades individuais ou em grupo, tá? Então, nesse second paragraph agora, nós estamos vendo que obrigações dos governos, né, dos estados, no sentido de garantir, né, de garantir formas de promover a proteção desses direitos fundamentais. Esse é o segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, né, paragraph, nós temos United Nations has defined a broad range of internationally accepted rights, include civil, cultural, economic, political, and social rights. It was also established mechanisms to promote and protect these rights and accent state and carry out their responsibilities. Então, no terceiro parágrafo, nós já vamos ver um pouquinho sobre a United Nations, né? O que seria a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, United Nations. Então, o que está dizendo aqui nesse terceiro parágrafo? Está falando que a União das Nações Unidas, elas definiram, né, uma gama ampla, né, de direitos aí internacionais, tá? Que incluem o quê? Direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, culturais e civis, tá? E ela tem também estabelecido mecanismos para promover a proteção desses direitos, tá? E, digamos, ajudar, tá? Para que essas responsabilidades sejam executadas, né? Carry out, que sejam de fato realizadas, que sejam feitas. Então, a ONU, ela tem criado mecanismos para poder acompanhar essa promoção e essa proteção de direitos, né, que são responsabilidades aí dos governments, ok? And the last paragraph, então no nosso último parágrafo nós temos Since then, the United Nations now has the graduated expanded human rights law to encompass specific statutes for women, children, persons with disability, minorities, and other vulnerable groups who now possess rights that protected them from discrimination that had long been common in the many societies. Então, nesse último parágrafo aqui que nós temos, o texto já vai caminhando, né, para o seu fim, né? Então, desde então, as Nações Unidas têm gradativamente expandido, né, as leis de direitos humanos que
consigam abarcar grupos específicos, né? Vamos supor, grupos específicos para mulheres, crianças, pessoas com alguma deficiência, minorias, né? E grupos vulneráveis. Tudo bem? Que tem, né, sido alvo de discriminação por um longo período, que tem sido alvo de discriminação e que é muito comum, né, em muitas sociedades. Então, nesse último parágrafo, ele ressalta aí a discriminação, principalmente dessas minorias ou desses outros grupos que ele cita aqui, né, que são que tem sido muito comum, né, had long been common, tem sido muito comum em muitas sociedades, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais no texto, tá aqui o link, tá? Você pode depois, né, procurar ele. Então, a partir dessa compreensão, a gente já pode, né, olhar o texto de um modo diferente. Então, a gente olhou o título, a gente organizou palavrinhas que a gente conhece dele, certo? Então, dividimos por divided to paragraph, dividimos por parágrafos, certo? Então, let's go. Então, aqui nós temos a atividade 1 seria a leitura, tá? Então, a atividade 2 é Theme of text is. Então, qual é o tema, né? What theme? Qual é o tema do texto? Então, aqui complete, né? Tem uma diquinha para você, ó. Letter 8 and letter R. Então, a letra H e a letra R, né? Iniciam as duas palavrinhas que vão definir o tema, certo? O tema do nosso texto. E as ideias principais? Quais serão elas? Então, você pode voltar lá no texto e ver as ideias principais. Uma dica, tá? Você pode associar a general ideal with the keywords, tá? Você pode utilizar, né? Ou se quiser não, mas também a gente pode considerar as ideias principais do texto como keywords, que a gente vai falar delas aqui na frente. Tudo bem? Então, aqui, ó, nas keywords, que são conceitos principais ou palavras principais, né? Então, vocês receberam um material que pedia para vocês relacionarem palavras com human rights, né? Então, discrimination. Então, promoting or violate. Uma promoção, promover ou violar o direito humano. Então, discrimination seria uma violação, né, dos human rights, por exemplo. E ele é uma keyword também para esse tema, certo? Bom, eu coloquei outros aqui, ó. Tá? Right inherent to all the human being. Tá aqui traduzido. Right to life and liberty. And right protection, human protection. Ok? Esse espacinho aqui é para você preencher, tá? Com as suas keywords aí. E aqui mais uma dica. Including edu, incluindo o que? Aí cada espacinho uma letra, tá? Tudo bem? Aqui nós temos um desenho, né? All human beings are born free and equal in dignity, tá? Então, todo ser humano, todos os seres humanos, né, nascem livres e iguais em dignidade. É o que diz essa fotinho aqui, certo? Então, a gente fica aqui para nessa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Para essa aula 1, se você já quiser anotar o e-mail, tá? Send-me um e-mail, mande-me um e-mail, tá? Para teachermariana.school@gmail.com, tudo minúsculo, certo?